Meu nome é Marcelo, eu sou professor de filosofia do Colégio Companheiros de Maryland, no curso de EJA noturno, e essa é a segunda videoaula para a sexta fase que fala sobre mitologia. Na primeira aula a gente estudou como surgiu a mitologia, ou seja, como surgiu o pensamento mitológico, como se deu a passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico, como houve a ruptura do pensamento filosófico com o pensamento mítico. Nós vimos como o pensamento mítico perdeu importância diante do surgimento do pensamento filosófico, aquele pensamento poético foi desaparecendo enquanto o pensamento racional foi se instaurando. E é importante falar também, isso já foi abordado na outra aula, que o pensamento místico é um pensamento que é caracterizado basicamente pela oralidade. E as histórias míticas, as histórias lendárias da Grécia Antiga forjaram e formaram o caráter da população. Na verdade, várias gerações da população, do povo da Grécia Antiga. E dentro dessas histórias que eram contadas, dentro dessas histórias míticas ou lendárias que eram contadas, dois poetas foram fundamentais na história do pensamento mitológico da Grécia Antiga, pensamento mítico grego, o Homero e o Hesíodo. Começando pelo Hesíodo. O Hesíodo foi um poeta grego que viveu aproximadamente uns 9, 8, eu acho que no século 9 ou 8 a.C. Essas datas sempre são muito incertas porque não tem nenhum registro escrito, mas ele viveu aproximadamente ali entre século 9 e 8 a.C. E ele escreveu três livros na verdade, mas dois livros fundamentais para o pensamento mitológico grego, que é dois poemas épicos fundamentais, que foram os Trabalhos e os Dias e a Teogonia, a origem dos deuses. Existe um terceiro livro também atribuído a ele, mas que não se tem muita certeza se realmente ele escreveu esse poema, posteriormente virou livro, que se chama O Escudo de Héracles. Então, mas principalmente esses dois poemas dele, que posteriormente viraram livros, Os Trabalhos e os Dias e a Teogonia, foram fundamentais para o estabelecimento da poesia na Europa Ocidental, na então nascente Europa Ocidental, e para o mundo ocidental, porque a nossa tradição cultural é basicamente grega e romana, greco-romana. E o outro poeta ainda mais importante para a tradição ocidental, que era um poeta grego também, que acho que muita gente ouviu falar, foi o Homero, que escreveu dois poemas épicos que se tornaram a Bíblia dos gregos antigos, que foi a Ilíada, e o outro poema épico, a Odisseia. Então, como eu já falei, o Homero e esses dois poemas épicos dele eram basicamente a Bíblia dos gregos. Elas tinham uma importância equivalente, da mesma forma que a Bíblia tem uma importância para o mundo ocidental, o judaico-cristão. A Ilíada e a Odisseia, os poemas do Homero, foram a Bíblia dos gregos. Então, assim, basicamente, a mitologia ocidental tem como centro, como coluna mestra, os poemas do Hesíodo, Trabalhos e os Dias e a Teogonia, principalmente, e os dois poemas épicos do Homero, a Ilíada e a Odisseia. Ok? Então, gostaria de passar como atividade para os alunos fazer uma pesquisa sobre quem foi o Hesíodo, e essa é uma primeira atividade. E uma segunda atividade, fazer uma pesquisa e responder quem foi o Homero. Tá ok? Um abraço aí, até a próxima.